Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. Estamos aqui com o RPG Solo, que é a Deep Web do RPG, como eu sempre falo, e algumas séries de vídeos mais curtinhos, que eu percebi que faz tempo que eu não falo de dicas. Tenho falado bastante de jogos novos, resenhas, tem muito gameplay. E vou voltar a fazer alguns vídeos de dicas, até porque eles costumam ser um pouco mais curtinhos, então dá para fazer mais. Como vocês perceberam, né, a frequência do canal ela é bem diferenciada. Eu realmente gravo quando eu consigo, não tem um cronograma, não tem dia, não tem hora, não tem uma meta. Na verdade, assim, eu tenho uma meta assim que é chegar até 200 vídeos até o final do ano. Estamos aí com 180 alguma coisa, com certeza vai dar para cumprir a meta. E essa é a minha meta, né? Então estamos dentro do cronograma aí. Bom, galera, como vocês podem ver aqui embaixo, hoje a gente vai falar sobre encontros desbalanceados, as vantagens dos encontros desbalanceados no RPG Solo. Antes que você já vá escrever, mas eu gosto de encontro balanceado, faz muito mais sentido. Galera, o próximo vídeo que eu vou gravar logo depois desse vai ser sobre as vantagens de um encontro balanceado. Porque eu acho que os dois têm seu valor e os dois podem ajudar muito no nosso jogo solo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar pedindo permissão para os dinossauros aqui do grupo, a galera que joga há muito tempo, que conhece, só definindo rapidamente o que seria um encontro balanceado e um encontro desbalanceado. Bom, um encontro seriam pessoas e criaturas, ou até mesmo coisas que você encontraria ao longo da sua aventura. Eu estou considerando aqui até armadilhas como sendo um tipo de encontro. São os desafios que você colocaria, mas quase sempre dentro do RPG, encontro tem a ver com criaturas, ou seres, ou outras pessoas. Mas eu acabo considerando outras coisas como uma armadilha, ou algum lugar natural como sendo encontros, que vai gerar um desafio. Pode ser um desafio físico, uma luta, pode ser um desafio de habilidade que você tem que superar através de algum teste. Mas foca um pouquinho pensando mais em criaturas, tá? Para ficar mais claro. E o que seria um desafio desbalanceado? Que eu vou falar aqui. E o que seria um desafio balanceado? É o seguinte, no começo do RPG, lá em 74, 75, quando saiu o D&D, já existiam tabelas de encontros aleatórios, dividido por níveis da masmorra e tudo mais, que era um tipo de balanceamento, mas mesmo nesses casos, não havia uma preocupação de que fosse uma coisa balanceada, que o nível, a dificuldade desses desafios, desses encontros, fosse compatível com o nível dos heróis. Essa não era uma preocupação de verdade da época. Por quê? Porque era mal feito? Não, é porque espelhava o tipo de literatura que inspirou o D&D, porque muita gente pensa que D&D foi baseado em Tolkien, Senhor dos Anéis, até tem algumas influências, mas os próprios criadores, o Gygax, o Arneson, eles faziam listas, né, de livros que realmente inspiraram o D&D e era o tipo de literatura Sword and Sorcery, né, de espada e feitiçaria, tipo Conan e outros autores que inspiravam isso, que era uma coisa muito mais crua e cruel. Então, por exemplo, numa história do Conan, mesmo ele sendo todo poderoso, era super comum ele estar andando numa masmorra, virava uma esquina lá na masmorra e dava de cara com uma criatura que mesmo ele nunca conseguiria enfrentar. Eram situações super comuns se você pegar os livros do Conan. Ou então ele está numa floresta e do nada tem um lagarto, um dragão, que o Conan jamais conseguiria enfrentar no pau a pau. E é super comum isso. Estou citando o Conan porque é o que realmente eu domino de tudo aquilo que os autores do D&D colocaram como referência. Então, toda a literatura pulp, ou a literatura Swords and Sorcery, de espada e feitiçaria, ela é
uma história de encontros desbalanceados. Depois, conforme foi evoluindo o RPG, começou-se a ter o conceito de balanceamento do encontro, que personagens de nível 1, eles davam dicas de o mestre colocar encontros que fossem compatíveis, que os heróis pudessem vencer, numa fase em que o RPG começou a ser mais heróico, e os personagens, mesmo iniciantes, começaram a ser um pouco mais poderosos. E isso acabou se firmando, porque desses 40 anos, você bota que 30 foi sendo em busca desse equilíbrio. Mas nos anos 2000, aconteceu essa onda OSR que o encontro desbalanceado começou a ser levado em consideração novamente. Porque durante muito tempo, muita gente acusava os encontros desbalanceados de serem um design ruim. Tá fora de nível porque o cara que escreveu a aventura, o cara que escreveu aquele RPG não pensou direito. E não é isso. Na verdade, e é essa perspectiva que eu vou pegar aqui, o encontro desbalanceado, ele é o campo das possibilidades. Se você for pegar a literatura, inclusive a moderna, ela é um grande apanhado de encontros desbalanceados. Por exemplo, Senhor dos Anéis é um encontro totalmente desbalanceado, se você pensar no vilãozão final. O próprio Elrond, durante o conselho, ele diz que não adiantaria nada se juntasse ele, o Gandalf, os outros elfos, a Galadriel, e fosse direto enfrentar o Sauron. Eles não venceriam, porque era um desafio que está muito acima do nível deles. Um exemplo claríssimo é o encontro do Bilbo com o Smaug no Hobbit, né? Se o Bilbo pegasse a espada dele e fosse para cima do Smaug, ia ser só sangue Hobbit para todo lado em questão de 3 segundos. Mas olha só, e outro exemplo para ficar bem claro, mais 2 exemplos, né? Harry Potter, o Harry, ele cresceu bastante, né? Ele começou no nível 1 e chegou no nível muito alto ao longo da série, mas ele só se tornou capaz de enfrentar o Lord Voldemort no último livro. Tanto é que no Cálice de Fogo, no final, ele foge, porque o Lord Voldemort ia matar ele facilmente, enquanto desbalanceado. E por final, citando as Crônicas de Nárnia, imagina só se os 4 meninos, né, o Pedro, a Lúcia, a Susana e o Edmundo, não Edmundo, né, mas os outros, pegassem e fossem lá na casa da rainha da Feiticeira Branca para enfrentar ela. Não. Em todas essas 4 histórias, e pegando Conan, o que os encontros aleatórios eles proporcionam? Então no RPG, coloca encontros que sejam desbalanceados, num nível muito alto relacionado ao seu personagem ou seus personagens. E algo que num confronto direto os heróis não conseguiriam dar conta. Imagina que você acabou de montar um grupo de D&D quinta edição de primeiro nível, que eles já são bem heróicos comparado ao D&D antigo, ou ao Pocket Dragon, ou ao Dungeon Crawl Classics. E logo de cara coloca um dragão vermelho de 2000 anos de idade na frente deles, né? O que isso vai proporcionar? Bom, eles não podem enfrentar o dragão no fight, no pau a pau. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir. Isso vai levar o jogador, no caso os personagens que você está controlando, a buscar alternativas. Por exemplo, o Bilbo, ele usou da lábia dele para sobreviver e enganar o Smaug. Ou seja, ele testou outros atributos, outras habilidades, né? Se fosse um D&D, talvez ele estivesse usando carisma. Se fosse um arcano, ele estaria usando a lábia. Ele buscou alternativas. Nesse caso, foi uma alternativa mecânica, né? Você usou um atributo no lugar de um combate direto. Pode ser uma alternativa narrativa, que é o que temos no Senhor dos Anéis. Então, em vez de você ir direto lá enfrentar o Sauron nas portas de Moria, Moria não, desculpa, né? De Mordor, você cria todo um caminho alternativo, tentando esconder os seus objetivos, utilizando seres bem poucos poderosos, ou hobbits, para chegar naquele objetivo. Ou seja, é uma alternativa narrativa que foi encontrada no Senhor dos Anéis, muito mais que mecânica.
também nas Crônicas de Nárnia, né, que as crianças, em vez de irem direto lá enfrentar a Feiticeira Branca, o que elas fizeram? Foram encontrar o Aslan, que esse seria um NPC poderoso o suficiente para enfrentar aquele inimigo. Então, quando você coloca um encontro desbalanceado na sua aventura solo e também na sua aventura em grupo, caso você seja um mestre, né, acho que essa dica funciona bem, você vai estar dando possibilidades mecânicas e narrativas que vão muito além de um mero combate. E isso gera coisas muito interessantes. Porque imagina se logo na Pedra Filosofal o Harry Potter tivesse entrado num combate direto com o Voldemort. Aí a autora, a J.K. Rowling, podia ter duas opções, né? Harry Potter enfrenta Voldemort, fim da história. Voldemort enfrenta e vence Harry Potter, fim da história. Pelo menos do Harry Potter. Talvez continuasse sendo Hermione e a Câmara Secreta, né? Então, o encontro desbalanceado ele gera possibilidades que um encontro balanceado muitas vezes não vai gerar. Porque vai estar tudo no encontro balanceado, em que e você no jogo solo você sabe se é balanceado ou não. Mas no caso no jogo em grupo com o mestre, os jogadores vão saber também, se forem um pouco mais experientes. E vai existir uma tendência, tá no meu nível, vou enfrentar dessa forma, fica uma coisa mais padronizada. Enquanto que o encontro desbalanceado, ele vai levar os personagens, você, a pensar em alternativas, muitas vezes alternativas extremamente criativas, que vão dar ganchos para que a história siga por outros caminhos. E no RPG solo, quanto mais surpresa a gente tiver, acho que mais satisfatório vai ser a experiência. E eu acho que o encontro desbalanceado ele põe muita surpresa no negócio. Porque um teste de carisma que você falha, a história já tumultua de uma forma absurda. Por exemplo, imagina que é uma cena de RPG e o Bilbo está testando carisma para convencer o Smaug a não devorar ele, e ele falhasse nesse teste, né? O que aconteceria? Então é isso. Agora eu vou falar rapidinho como eu coloco na prática os encontros desbalanceados nas minhas aventuras. É bem fácil, não inventei a roda, não tenho um método capaz de explodir cabeça. Eu simplesmente, quando numa aventura, eu faço uma lista de 6 elementos, porque eu vou jogar um D6 toda vez que eu tiver um encontro. Estou falando de encontro criaturas, tá bom? Mas eu faço o mesmo para eventos naturais, armadilhas e outras coisas que não sejam criaturas, mas falando especificamente de criaturas. E eu divido eles na seguinte forma. No número 1, eu busco lá no meu... O que é legal para estar fazendo isso? Uma coisa que eu sempre uso são os livros de monstros, por exemplo. Eu posso pegar o livro de monstro do... Cadê o meu livro de monstro? Por exemplo, eu estou aqui com o Monstrum Codex, que é o livro de monstro do Might Blade. E que, por sinal, é o meu livro de monstro favorito. O que eu faço? Eu escolho 6 encontros daqui. Eu dou uma pesquisada, tudo, ou na hora mesmo, né? Eu vejo um, mas eu monto uma lista antes. Então, no número 1, eu coloco alguma criatura, ou um encontro, ou ladrão, alguma coisa, que o nível dele seja bem abaixo da média dos personagens. No número 2, eu coloco um encontro, um monstro, criatura que seja um pouco abaixo do nível dos personagens. Ou seja, provavelmente vai ser um encontro fácil, mas uma rolagem ali errada, outra ali pode complicar um pouco. No número 3, eu escolho uma criatura que tenha um nível equilibrado com os personagens. Ou seja, os personagens são totalmente possíveis de vencerem em combate, mas que pode ser uma coisa desafiadora também, dependendo da rolagem de dados, e vai ser muito equilibrado. No número 4, eu coloco uma criatura que seja um pouco acima do nível dos personagens. No número 5, eu coloco uma criatura que seja consideravelmente acima dos personagens. E no número 6 eu coloco uma criatura totalmente impossível de ser vencida de forma direta. Eu sempre monto essas tipos. Eu faço isso em vampiro, se eu estou jogando vampiro, então, por exemplo, pense em Vampiro a Máscara, nessa lista de 6. O 1 seria um humano, tentando enfrentar um vampiro. E o 6 seria um antediluviano que acabou de acordar.
né? E no meio termo disso, né? Pensando em D&D, por exemplo, o 1 seria um camponês faminto que tenta roubar a mochila dos personagens, e o 6 seria Tiamat, ou alguma criatura extremamente poderosa. E aí, meu amigo, o que rolar, rolou. Eu começo a aventura, meus personagens saíram da taverna, vai ter um encontro ali. Faz 5 segundos que começou a aventura. Eu vou rolar o dado. Se cair o Tiamat, meu amigo, o Tiamat está lá na frente da taverna e os heróis se virem para se lidar com isso. Não vai dar simplesmente para pegar a espada e falar for the king, for the land, for the mountain. Né? For the king, for the... Coloca aí quem pegou essa referência. Como é que era? For the king, for the land, for the mountain. Legal, tá? E aí tá o Tiamat lá na frente da taberna. O que vai fazer? Não vai conseguir enfrentar, mas os heróis têm que sobreviver, porque a aventura tem que continuar. Eles também têm que tentar, de repente, vou tentar proteger a taverna. Como é que você faria isso? Tem uma vila logo atrás. Como é que impediu o Tiamat de ir até lá? Olha a quantidade de possibilidades narrativas por causa de um encontro desbalanceado. E é isso, tá bom? Essas são minhas dicas de encontro desbalanceado. Só vejo vantagens. É melhor que o encontro balanceado? Não digo que é melhor, é só diferente. Tanto é que o próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho é falando das vantagens de encontros balanceados. Aquele em que você pensa exatamente como vai ser. E é isso. Desvantagens desse método? Eu acho assim, não vejo desvantagens, não vejo nenhuma mesmo. Talvez uma pessoa que gosta de coisas mais previsíveis na sua aventura ou se sinta um pouco incomodado com isso. Totalmente possível, faça do jeito que você quiser, principalmente se for solo, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê daqui a alguns minutos, quando eu tiver terminado de gravar as vantagens do encontro balanceado.